Olá, pessoal, que bom, estamos de volta aqui no nosso podcast Ideia Map e que prazer poder receber você aqui mais uma vez. Que incrível, você não faz noção do quanto para a gente é uma enorme satisfação podermos estarmos aqui juntos para a gente debater. E olha, já vou falar para você que o tema dessa vez é polêmico até falar que chega. Então, deixa eu já apresentar quem está aqui comigo. Ao meu lado aqui está minha amiga e senhorita Carolina. Olá, gente, que maravilha! Tá aqui mais um podcast. Hoje o pastor tem toda a razão, tá? Com um tema, meu Deus do céu, se preparem. Vai preparando aí, ó. Agora na minha frente aqui tá ela, senhorita, dona da inteligência, Késia. Oi, gente, Kézia aqui. Que tema é esse, hein? De verdade, eu já quero ver o que a convidada tem a dizer. Muito bom. E agora vamos dar, sem mistério, já apresentar a nossa convidada. Eu vou falar para vocês que, assim, olha, é uma pessoa, nossa, muito inteligente, uma pessoa carismática demais, uma pessoa super dedicada. Falta palavras para ficar apresentando ela. E o tema que eu vou falar daqui a pouquinho, vocês vão ver o que ela vai trazer de assunto, então vai preparando. Mas vou deixar ela se apresentar com vocês, senhorita Monique Mota. Oi, gente, que prazer estar aqui com vocês, Kézia, Carol, Richardson, que bom poder falar desse tema tão polêmico, né? Eu espero que eu consiga responder todas as perguntas também, porque aqui só tem gente muito inteligente, então vamos lá. Gente, olha só, eu já vou trazer para vocês o tema, na realidade. A Monique, ela tá aqui porque esses dias, uns dias atrás, acho que questão de 2, 3 semanas, né, Monique, mais ou Isso. menos? Uhum. Ela colocou lá nos stories dela, lá no Instagram, sobre um livro, que ela tá lendo um livro. Esse livro chama Abusos Espirituais, abuso espiritual, né? Abuso espiritual. Abuso espiritual. E aí ela abriu uma caixinha de pergunta e começou a chover pergunta lá no Instagram sobre esse tema. Então, nós resolvemos chamar ela aqui para tratar exatamente sobre isso, porque às vezes você pode estar sofrendo um abuso espiritual e não faz ideia. Então, Monique, começa a falar pra gente o que é o tal do abuso espiritual. Então, abuso espiritual vai ser tudo aquilo que foge do que a gente considera uma liderança ou como que eu posso explicar? Foge daquilo que é competente a parte da igreja, vamos dizer assim, do seu pastor, enfim. É muito mais fácil dando exemplos para ficar mais claro do que em si falando abuso espiritual. Mas, por exemplo, o abuso hoje profissional, não é quando a pessoa faz algo além, passa do limite daquilo que ela pode te exigir. É mais ou menos isso também que funciona em relação ao abuso espiritual. Entendi, Monique. Então, na realidade, o abuso espiritual, vamos entrar em mais detalhes. Quem pode cometer o abuso espiritual? Por quem geralmente, quem comete o abuso espiritual? Sim, são os líderes ministeriais ou pastores, né? Então, toda pessoa que está com um cargo, vamos dizer assim, acima de alguém. Todas essas pessoas podem cometer abuso espiritual. Cita exemplos pra gente do que poderia ser um abuso espiritual, assim. Tá, vou dar um exemplo. Tipo, eu já vivi casos de abuso espiritual, então vou dar dentre eles. Você viveu, isso é coisa Vivi, sua. sim. Aham. Eu não poder viajar com o meu marido porque a igreja ou os pastores acreditam que eu não podia viajar porque tinha culto na igreja. Então, nos dias de culto, eu não posso viajar. Se tiver uma programação na igreja, tipo, vai ter um evento de mulheres, ainda que eu não faça parte do evento de mulheres, eu não podia viajar porque eu tinha que estar presente no culto. Então, eu não podia ter um momento com meu marido. No meu caso, ia ter um curso pago. A gente teria que pagar um curso. E aí, eu e o meu marido tínhamos uma viagem marcada. E aí, nós fomos colocados até de banco, porque a gente viajou em vez de participar do curso. Peraí, vocês foram colocados de banco? De banco? De banco. Nossa. De banco, porque a gente decidiu viajar. E aí, no caso, eu ainda voltei a tempo do curso, fiz, mas como meu marido não queria fazer o curso, mesmo voltando a tempo, a gente foi colocado de banco. E o curso era algo, só para entender, que agregava no seu ministério, era algo que você tinha que fazer, não que justifique, mas... Era um curso de batalha espiritual que eu já tinha feito outros, tinha até certificado. Entendi. Nossa. Mas aí os pastores aí, nesse caso, né?
eles começaram entraram nesse processo de colocar vocês de banco, Sim. na realidade, pelo fato de vocês terem ido viajar. E eu te Viajar. pergunto, eles viajavam ou não? Eles ficavam por conta da igreja 100%? Como é que era esse processo? Não, eles viajavam sim. Engraçado, E aí? você comentando isso, que eu até lembrei de uma coisa. Já aconteceu fatos, por exemplo, a gente ficou de banco. Mas tinha uma programação de um jejum na igreja, que a gente tinha que estar na igreja, um horário de oração. E eles foram viajar nesse horário de oração, Uau. nesses dias, né? Vamos para uma semana de oração e tinha um horário que todos tinham que orar dentro da igreja. Eles foram viajar nessa semana, não cumpriram lá os dias de oração e ficou tudo ok. Ou seja, eu não podia viajar, mas eles poderiam viajar. Então, isso caracteriza um abuso espiritual. Dá vontade de falar. Então você vai ficar de banco também? Então a gente pode entender que dentro do abuso espiritual tem uma hierarquia. Se Hierarquia. você faz parte, por exemplo, da família que reina, entre aspas, você tá impune de sofrer as consequências dos seus atos. Sim, por exemplo, eu posso ficar de banco porque não fui, mas às vezes pecados mesmo, que as pessoas parariam, por exemplo, de ministrar numa igreja, ou seria aconselhado, né, que elas ficassem sem estar lá, poderia. Se você fizesse parte Da da cúpula, você Poxa. poderia ir em pecado, mas não estando, não poderia. Mas nesse caso das igrejas que têm isso, que sofrem essa questão dos abusos, das pessoas, né? Eu acho que não vou falar igreja, não, porque igreja é um grande número, mas das pessoas que passam por esse tipo de abuso e não conseguem identificar que é um abuso. Até que ponto é, de fato, acho que o lado pastor e um lado mandão, um lado autoritário. Eu posso completar? Até que ponto a cobrança seria saudável? Isso. A cobrança com os membros. Olha, você trabalha numa empresa hoje. Uhum. Você é cobrado por aquilo que você tá fazendo. É uma cobrança legal. Você sabe quando você tá sofrendo um abuso, porque passou do limite que você consegue corresponder, talvez. E a empresa, ela não entra na sua vida pessoal. E aí, eu acho que na igreja acontece da mesma forma. O que acontece hoje é que muitos pastores, eles têm essa visão de que eu mando na pessoa, na vida particular, e esquecem o cuidado. Ele está ali para cuidar de pessoas, não para definir se ela vai na casa dos pais, se ela não vai, quem ela pode visitar, para onde que ela vai viajar. Eu acho que tem esse limite, sabe, entre vida pessoal e vida da igreja. O que não pode acontecer é que a nossa vida pessoal afete a nossa vida cristã, né? Tem que andar de acordo com a fé cristã, legal. Mas em questão de visitas, de viagens, eu acredito que passa um pouquinho, sim. A maioria das igrejas. E é engraçado porque o abuso espiritual, ele se torna, gente, algo tão real e tão presente, porque às vezes você não se dá conta, por exemplo, quando você é obrigado a estar todos os dias em um determinado local, uma determinada hora da igreja, cumprindo determinada chamada do ministério, deixa de ser aquela ideia do voluntário, né? Porque a igreja, ela trabalha muito com esse lado voluntário. Sim. Então, quando deixa de ser algo de que eu quero participar, mas para o eu tenho que participar, já é um abuso espiritual. Sim, é porque você está fazendo por obrigação. E o chamado, você não cumpre ele por obrigação. O que o Senhor tem para você vai fazer porque você gosta. A gente até fala que quando a gente está cumprindo o chamado, a gente está super feliz. Porque a gente entende que a gente está dentro de um propósito. Porém, quando você é obrigado a fazer, será que você faz porque o Senhor te chamou? Será que você faz porque você está querendo? Às vezes pode até se tornar uma coisa ruim, porque você não está fazendo porque você quer, você está fazendo por obrigação. Será que Deus está vendo isso com bons olhos? Então, sim, é bem difícil. Eu acho que acaba que, com isso, a igreja vai ficando robotizada, né? Sim. Porque a pessoa não tá ali porque quer, tá ali porque tá na obrigação. E aí, como é que você flui num ministério de verdade, cumprindo alguma coisa dessa forma? Não tem como, na minha visão. Eu acho que as pessoas não entendem que acontece abuso espiritual porque elas acreditam, e isso é pregado nesse tipo de igreja, que o Sim. serviço é que vai salvar. Então elas se sentem na obrigação de fazer o serviço que é comandado ali dentro da igreja. Entende? O que tem de projeto, que você tem que estar ali em todas as funções da igreja, você tem que fazer de tudo, porque é aquilo que vai te levar à salvação. Entende? É como se você não fizesse, você não é salvo, você não é crente, você Tá desviado. tá desviado. É como se essas igrejas então acreditassem que para ser salvo depende de obras, Sim. não de Isso, graça. Isso. Mas E e o que aí? eles fazem com graça? Desculpa. Pode ir. Aí, Como é Eu que ainda é? não sei o que eles fazem com a graça, porque eu não experimentei a graça lá, então... Entendi. Ah, Mas assim, eu ia perguntar o que eles fazem com a Bíblia, né? Porque a Bíblia fala que a salvação vem
Perfeito. E aí que é legal, você acredita que, por exemplo, tem os cursos, igual a gente faz no MEP, os cursos de teologia e tudo, até tem dentro dessas igrejas, mas é limitado. Eu tava fazendo um curso de teologia, por exemplo, e eu já ouvi falar assim, essa visão dessa aula tá toda errada. E se eu quiser, ainda que essa visão, vamos supor, usar pano de saco. Foi ensinado que o pessoal do Antigo Testamento que fazia, agora a gente segue um conhecimento apostólico. Então, a gente continua fazendo o que os apóstolos faziam. E que eles não faziam isso, então não tinha necessidade da igreja. Nem que era certo, nem que era errado, mas que não existe a necessidade. Eu vi, se eu quiser aqui, todo mundo vai fazer, e ai de quem não fizer. Então, mesmo que você tenha o curso, que você aprende certas visões ou certas coisas, os próprios líderes, eles impõem que você tem ou não que fazer. Então, mesmo que você faça e tente abrir um pouco a mentalidade, ver o que é legal, o que não é, e absorver, não. Você tem que cumprir o que é imposto. Agora, vamos trazer uma coisa para Vamos. todo mundo, para Vamos. geral, Vai. para todo mundo, para a gente Tá. entrar de fato mesmo, assim, bacana. Na opinião de vocês três, assim, vocês acham que, na realidade, a pessoa que não cumpre o que o pastor está dizendo, o pastor que causa esse abuso espiritual, não cumpre o que ele está pedindo, ele está em desobediência, está em pecado ou não? Uau. Eu vou responder primeiro, Eu acho que Fica à vontade. convidada pode ficar à vontade. Isso. Lembrando de um detalhe, que a própria palavra vai dizer que nós temos que ser submisso aos nossos superiores, né? Sim. Traduzindo. Olha, Richard, eu saí de uma maneira muito de Deus, assim, sabe? Eu Aham. esperei até o último momento, até que o Senhor realmente me arrancasse. Foi através de sonhos, enfim, foi coisa muito, muito espiritual que aconteceu para que eu saísse. Então, eu vi que eu estava no lugar errado, fazendo o que não era para ser feito, mas eu tive um direcionamento. Nós somos seres que temos o Espírito Santo, nós somos cristãos, então eu acredito que o próprio Espírito vai começar a te incomodar em relação a essas questões. E aí, a partir do momento que você não concorda com a visão, que você não está concordando com o que está acontecendo, eu aprendi, visão com visão gera divisão. Então, se eu não estou concordando, eu tenho que sair daquele ambiente. Eu acho que a desobediência está a partir do momento que eu começo a falar com outras pessoas o que está acontecendo e gerar nelas o espírito de rebelião para que formamos uma nova igreja ou que saímos daquilo. Mas não, foi particular. Eu percebi, eu sei que outras pessoas vivem esse abuso espiritual, mas eu acredito que o próprio Deus vai mostrar para elas assim como mostrou para mim. Então, na sua opinião, antes de ouvir as meninas, na sua opinião, então, quando você percebe isso, o correto é vazar, sair da igreja. Então tá aí um corte rápido aí, ó. A nossa convidada aqui tá aconselhando você a sair da igreja. Calma. Nossa convidada tá auxiliando, tá convidando você a sair da igreja, caso você se sinta abusado espiritualmente falando. Não é isso? Não é isso. O que eu disse é, o Espírito, ele vai nos mostrar. Isso é real. Quem Sim. anda com o Espírito Santo vai mostrar que tá ali. Mas, não, eu acho que você não deve fazer essa rebelião e sair tem que ser uma coisa de Deus. É igual eu disse, eu fiquei lá, gente, passando por todas as coisas, chorava dia e noite, sabia o que estava acontecendo, mas enquanto o próprio Deus não disse, olha, é momento de sair. E no início nem eu entendi. Eu tive que pedir orientação de outras pessoas porque eu não tinha entendido de fato. E até Deus falar comigo claramente. Ezequiel 34. Aí eu falei, preciso ir lá. Quando eu li e vi o que estava acontecendo, que era a mesma situação do que eu passava dentro da igreja, eu falei, o Senhor está me liberando, é hora de que eu vá. Entende? Para mim foi claro. Então eu acho que tem que ser diante do direcionamento de Deus. Direcionado por Deus. Uhum. Então tá aí a explicação. Na realidade, tudo tem que ser direcionado por Deus, gente. E é fato. Meninas, Vou falar então. é pecado ou não? Pecado? Está em pecado? Eu acredito que, baseado depois de eu conhecer o abuso espiritual, eu descobri que eu passei por alguns momentos de abuso espiritual. Não era de uma liderança abusiva, mas foram uns momentinhos. E eu entendi que é importante você ser obediente. A obediência, às vezes, infelizmente, nesses casos, a gente tá debaixo do
cabresto, vou colocar assim, de pessoas que a gente sabe que não estão tão ligadas a Deus. Isso é um problema. Eu vou falar da minha experiência. Quando foi a minha vez, o que eu fiz foi tentar conversar, tentar mudar, tentar mostrar biblicamente, falar, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá tão bacana. Mas a partir do momento que eu vi que não queriam ouvir, eu falei, então não vai ter como. Esperei o direcionamento de Deus, fui, oramos bastante. E Deus também falou, chegou seu tempo, vai. Então, Isso. Perdão. pode ir. Isso que a Carol falou é uma coisa que acontece muito. Você pode mostrar, você pode direcionar. E quando você mostra na palavra, você mostra que tá errado, piora a situação. Porque aí eles entendem que você está querendo se colocar numa situação maior. E esse tipo de igreja tem isso. Porque eles são os donos da razão. Então, se eles são as autoridades, eles vão usar até o nome de Deus para falar que você tem que Sim. fazer aquilo. Então, você não tem saída, porque eles não querem saber o que Deus pensa. Eles querem que você haja conforme eles pensam. Uhum. Entende? Kézia, vai lá. Eu acredito que o pecado se dá, como a Monique disse, na parte da rebeldia. Então, se eu estou num local que eu não concordo, eu fico fazendo essa questão da rebeldia, eu acredito que eu estou em pecado. Agora, se eu, né, como já passei também como as meninas, tento mudar, tento mostrar na palavra e não adianta, gente, ora, na minha opinião, pede a direção de Deus e vai embora. Porque se você não está ali e você não está sendo alimentado e sobrevivendo na fé, significa que uma hora alguém vai morrer. E esse alguém vai ser você. E Deus, ele não quer filhos mortos, né? Então, eu acho que Deus, ele vai te direcionar para o lugar que ele queira que você vá. Mas vocês não acham, gente, que isso é uma linha muito tênue, muito fina entre o abuso e o pastor usar a autoridade? Eu digo assim, a autoridade sem ser abusiva, sabe? Porque, vamos supor, às vezes a sua interpretação de abuso é uma, a dela é outra, a dela é outra. Então, qual é o nível? Se existe como medir, até aqui é normal, e Sim. passou disso é abuso. Sim. Olha pra você ver, Richardson, tem pastores que você sabe que quer o seu crescimento. Então, ele vai te Esse é o corrigir e te orientar dentro de que você cresça. A partir do momento que esses pastores querem que você não cresça, não querem que você faça nem o seu chamado, exerça por autoridade, eu acho que já tá errado. O problema é justamente isso. Hoje, no mundo empresário, a gente já vê que muda a linguagem. Não é mais chefia, é liderança. E aí, dentro da igreja, onde as pessoas trabalham voluntariamente, eles querem impor a chefia. E aí que tá errado. Se é para crescimento do outro, se é para aumentar a visão do outro, legal, sabe? Eu não tenho problema em ficar de banco, em ser corrigida, em nada disso. Desde que seja dentro daquilo que eu fiz, da verdade. Não dentro daquilo que não tem nada de legal. Poxa, eu não posso viajar com meu marido e eu precisava consertar coisas do meu casamento, de passar mais tempo com ele, então eu tinha que deixar meu casamento morrer para fazer um curso. Entende? Eu acho que é diferente de não, eu fiz algo, eu preciso ser corrigida, ou eu preciso ser orientada. A gente tem que ter, sim, alguém que nos direcione, e é muito correto isso, e tá super certo, e a gente tem que saber o momento de, olha, eu devo o respeito, eu devo sim estar ali debaixo daquela autoridade. Mas até que ponto a gente vai definir pelo próprio Espírito Santo. Eu acredito que quando são pessoas que querem o nosso crescimento, até a forma de Sim. confronto é diferente. Diferente. E também não só isso, né? Eu acredito que pastores, líderes, né, que estão abusando da sua autoridade, eles são inacessíveis. Então, eles vão sempre te cortar lá embaixo. A pessoa que quer seu crescimento, ela vai estar ali com você, mesmo que talvez ela erre com você, porque é uma pessoa, gente, pessoas erram. Sim. Então, mesmo que ela erre, ela vai estar ali com você. Você quer ver onde eu posso te dizer assim? Eu já fui chamada a atenção que momentos que eu achei, tipo, nossa, que legal. E ali aceitei a correção. Mas eu já fui exposta. Eu já fui colocada em uma roda, onde estavam todos os obreiros, e foi exposto pecado, exposto coisas que eu tinha feito e que eu não tinha feito. Que tinham achado que eu tinha feito. Aí eu acho que já é abuso. Porque eu acho que o que eu confidencio a um pastor tem que estar com ele. E ele não deve pegar isso e sair divulgando para outras pessoas, sentar numa mesa e divulgar para outras pessoas. Então aí já é um abuso, sabe? E isso acaba afetando as pessoas das igrejas, porque quantas pessoas hoje nós não temos feridas? Pelas próprias lideranças, porque não tem essa medida, sabe? Eu acho que essas pessoas precisam ser tratadas, curadas, para depois elas serem trabalhadas em outras pessoas, o que hoje não acontece.
Poucas igrejas têm preparado pastores para pastorear. Eles só são ungidos. Passou ali na rua, ungiu. Vou abrir uma igreja, vem alguém e unge a pastor. Subir no monte, ovelha e desce o pastor, entende? Eu acho que é aí que tá o erro. As pessoas não estão sendo preparadas para o pastoreio. Elas simplesmente estão sendo colocadas. Mas no caso, Monique, eu concordo muito com você. Concordo de verdade. E penso o seguinte, se a gente fosse colocar um responsável, você acha que quem que seria o responsável por trazer esse abusador para cima do altar? As pessoas. Vocês entendem que na realidade, às vezes é a própria necessidade. Nós sabemos que o ser humano ele já é dotado de sempre buscar Sim, alguma coisa sim. que seja maior do que ele, Precisa de uma enfim. voz de comando. Quem pediu né? Saul? Exato, povo. entende? As pessoas. Exatamente. Exatamente. Só que aí nós precisamos entender que isso aqui é importante para vocês, sabe? Se existe abusador espiritual hoje em cima do altar, é porque tem pessoas no banco que estão cuidando dele, que estão alimentando ele, que estão sustentando, que estão dando força para que ele faça isso. Quando você aceita um tipo de abuso espiritual na sua vida, independente do que for, independente da área que for, você está alimentando para que outras pessoas saiam feridas. Aí entra o que você disse, sabe? Então, como curar? Como tratar com essas pessoas? Como fazer com que essas pessoas que de fato estão feridas, magoadas, machucadas, sejam tratadas? Essa é a pergunta que eu quero que você responda daqui a pouquinho, porque agora a senhorita Carol vai apresentar pra gente aqui nossos patrocinadores. Que maravilha, eu tava esperando esse momento. Vocês viram que a gente tá bonito hoje? Camisa bonita, aí, ó. Tudo legal. Tamo lindo, escrito Isso MAP. aqui. Personalizada por quem? Up Uniformes. Gente, a melhor empresa de uniformes que existe. Eu falo porque eu uso. Eu uso com uma frequência que vocês vão usar também. Compra uma pra vocês verem. Anota o número aí, tem camisa de malha, polo, social, tem várias coisas. Tudo que você precisar. Entre em contato, a galera super disponível. Vai ser incrível. E também a gente tem aí o Estúdio Lepton. Também estive lá várias vezes. Gente, Ricardo, ele é uma pessoa maravilhosa, disposta a atender a gente. E segue ele nas redes sociais, anota aí, vai ser incrível. O espaço lá é maravilhoso, super completo, vai com tudo que vai dar certo. E é claro, não podia deixar de falar do MEP, né, gente? O MEP tem um dos nossos cursos aí, nós temos os seminários de teologia. Temos teologia básica, média avançada e bacharel. Bacharel é novidade, hein? Bacharel. E todos os cursos têm duração de 1 ano. Querendo saber mais, fala com a gente. E os cursos ministeriais. Vou passar aqui, vou pedir os meninos para passarem pra gente alguns dos cursos que a gente tem na nossa gama de cursos. Curso de capelania é um curso que é muito bom. Quem conhece, quem já fez com a gente sabe. A gente não fala só das 3 áreas de capelania básicas, a gente fala de 10 áreas de capelania, então é muito incrível. Mídia na igreja, muito necessário, gente. Por favor, vamos fazer uma mídia conforme nosso evento, vamos trabalhar direitinho, vamos trabalhar as cores corretas, mídia na igreja. Esse curso sensacional, autismo e a igreja, é um tema muito relevante. É um tema que fora da igreja já estão trabalhando há muito tempo e a gente esquece que é necessário trabalhar. Então, vamos procura saber, fala aí nos comentários, entre em contato com a gente que vai dar certo. Esse curso é um curso que ele está em andamento, nós vamos abrir novas turmas com o professor Eugênio. Tabernáculo de Davi fala de adoração, ele é incrível. Curso de oratória, gente, quem já fez, deixa nos comentários. Quem fez o curso com o pastor Richardson, tá sabendo que é um curso maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Juiz de paz, para você fazer o casamento, a cerimônia com efeito civil. Gente, sem ter que ir lá no cartório casar, para casar em 2 dias diferentes, vamos fazer, é um curso muito bom. Decoração simples de igreja. Esse curso, ele também é um curso libertador, porque você começa a entender o que seu evento precisa. Às vezes você fazer um culto de jovens, põe a decoração certa, um culto de mulheres, a decoração certa. É um curso muito bom. E Ministros Kids, gente, trabalhar com criança é tudo de bom, mas é importante ter um direcionamento para isso. Então, esse curso vai te ajudar, vai te dar um norte, você vai começar a entender como trabalhar com as crianças. Esse é um xodó, conduzindo o período de louvor. É muito importante para o ministro saber como conduzir a igreja, mas também como conduzir os músicos. Então,
entre em contato para você fazer esse curso. E é só isso tudo. Bom, é Muito só isso bom. tudo. Olha lá, ainda tem Oh, curso de dança. Gente, esse curso é outro que eu amo. O propósito da dança. A gente não vai te ensinar a dançar, mas a gente vai te ensinar por que dançar. Por que você dança pro Senhor? É muito bom. E esse é um curso que, gente, necessário para o quê? 90% dos crentes. Todo mundo que não sabe referência do versículo, eu acho que tá ali. Faz esse curso, você vai sair sabendo tudo. Técnicas muito boas. Agora sim. É, Faz isso aí, isso ó. tudo. Só para vocês verem que como é que o curso de memorização bíblica funciona. Kézia, Oi. João 3,16. E de paz, eu tô brincando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Ai, gente, vamos lá. Voltando aqui, então. Monique, você ficou de responder pra gente. As pessoas que chegam feridas, machucadas, marcadas por um abusador espiritual, como tratar essas feridas? Como resolver? Eu lembro que foi até algumas perguntas que colocaram lá pra você, Sim. que foi tipo assim, cara, eu já fui ferido e hoje eu não consigo confiar mais. E aí, como é que você respondeu? Explica pra gente. Eu posso fazer uma Sim. parte 2? E como é que a igreja recebe esse pessoal que chega ferida? Porque Pois é, como a é gente- diferente. não é... Na verdade, assim, eu acredito que como eu cheguei, né? Todas as pessoas chegam não querendo fazer mais nada, né? Porque a gente foi muito ferido. E aí, quando você encontra, eu acho que o ponto tá aí, você encontra um lugar que você realmente foi direcionado pelo Senhor, você encontra pessoas que passaram por esses processos ou que viveram isso, encontra pastor acolhedor, que vai saber lidar com as suas feridas, que vai saber até onde você pode ir, até onde isso já é um caminho, assim, incrível, porque você vai se sentir segura. Então, a primeira coisa, eu acho que é ser direcionado pelo Espírito, depois que ele direciona, ele vai te levar para um lugar onde você pode confiar nas pessoas. E aí você vai tendo essa confiança e vai começar do zero, praticamente, mas dentro de um direcionamento super legal, e você ter confiança e dar essa confiança de novo. E aí, uma coisa que eu acho muito legal é que mesmo as pessoas que estão feridas dentro da igreja, muitas já passaram, por exemplo, pelo encontro. E aí eu acho que o encontro é um lugar muito legal de ir novamente, ainda que tenham passado. Porque lá você tem a oportunidade de ter esse encontro de novo com Jesus e ver ali, ter uma diferença, uma experiência e falar, cara, eu posso viver de novo coisas sobrenaturais porque elas vêm feridas. Então, é um momento de cuidado, é uma separação, um tempo com Deus para que seja passar para esse revestimento, vamos dizer assim, para essa restauração. Então, seriam os conselhos que eu daria. Agora, é engraçado, não sei se vocês percebem isso, mas geralmente as pessoas que passaram por ministérios e sofreram abusos espirituais, quando elas trocam de igreja, elas chegam praticamente com o mesmo perfil. Uhum. Uhum. O mesmo perfil. Tipo assim, é o que a Monique falou. Às vezes ela chega e fala, ela vai conversar com o pastor, tô lembrando aqui na igreja. Beleza, bem-vindo, que não sei o quê, mas eu não quero fazer nada. Por que você não quer fazer? Não quero descansar um pouco. 6 Não. Sugaram meses. tudo. Eu Sim. falei que queria 1 ano. Eu também disse. Eu queria ficar um isso. ano de Um ano igreja em igreja. sabático. Pensa. Na verdade, eu não queria fazer nada, eu nem determinei tempo. Mas é justamente por isso. Você imagina que esse tipo de igreja, normalmente você está de segunda a segunda. Sim. E você não está só de segunda a segunda, você está em a obrigação de fazer. Porque é diferente você estar de segunda a segunda porque você quer. Querendo estar, né? Entende? E é diferente de você estar de segunda a segunda obrigado a É, estar. Porque verdade. senão você está de banco, ou porque senão você está fazendo. Porque você está em pecado. Então o problema não é estar na igreja todos os dias. Não. Pode estar na igreja todos os dias. Ué, Pode. pode. Desde que Desde que esteja fazendo porque quer, porque gosta, com prazer. Porque o Senhor agrada disso. Você está lá porque você quer, porque você está fazendo. E não porque você está sendo obrigado a fazer. Então, se eu estou na igreja todos os dias porque eu sou obrigado, é um abuso espiritual. Sim, Porque eu sou obrigado. sim. Entendi. Tá bom, Monique, mas teve uma das coisas que você disse que foi que quando a gente confronta esses líderes com a palavra, é como se eles se fechassem, né? Sim. Começassem a atacar, vamos dizer assim. Uhum. Nós sabemos que Deus ele criou uma nação de sacerdotes, né? Nós somos nações de sacerdotes, todos nós temos acesso agora. E como fazer nesse caso? Porque, pelo que eu entendi, pelo que você falou, eles se colocam como se somente eles recebessem o Espírito e tudo, o Espírito Santo, né, gente? E tudo que vai contra o que eles estão dizendo é coisa de outra parte, vamos dizer É assim. fogo estranho. É tipo assim, ó. Se pra Deus ter falado comigo, ele já falou com o pastor da igreja primeiro.
Deus não tem acesso a mim se o direcionamento... Tipo assim, Deus não pode me dar um direcionamento sem ter passado pelo altar. Mesmo caso que o da Bárbara, direcionamento seja extremamente pessoal, tipo... Sim. Então No ele caso se- do abuso da igreja que tem abuso espiritual. Da Entendi. igreja que tem abuso espiritual, eles falam que nenhum direcionamento Deus vai te dar se não passar pelos pastores. Entendi. Então, primeiro eles recebem o direcionamento e depois outra pessoa pode receber. Então, se eu falar assim, tipo, nossa, que legal, tivesse experiência com Deus. Só é real se eles tiverem, se Deus tiver falado com eles. Se eles Então, validarem. Se eles validarem a ideia. Uau. Tipo isso. Então, realmente eles não Entendi. aceitam a opinião. Não, você não é ouvido. A não ser que, assim, em alguma conversa informal, você fale alguma coisa e ele fica aí, só que aí a ideia vai dar como se eles tivessem tido essa experiência e não você. Uhum. Entende? E eu acho que, não sei se eu tô certo, mas um jeito fácil também de identificar esses abusadores espirituais é analisando o que você tem para oferecer. Ó, muito. Entendeu? Porque talvez, tipo assim, já que eles trabalham por fazer, então os pastores não vou nem falar pastores, não, Os vou falar líderes. os abusadores Tores. espirituais, essa é a Uhum. palavra. Os abusadores espirituais, eles fixam muito no fazer. Então, você serve para a igreja, você é bom para a igreja, você é excelente para a igreja, enquanto você atender a eles. A partir do momento que você fala, eu não vou mais oferecer alguma coisa para a igreja, acabou. Exatamente. É exatamente assim que acontece. E é tão real que eu já vi eles, né, no caso, os líderes dessa determinada igreja, tirarem pessoas do trabalho. A Hã? pessoa não podia trabalhar, porque Meu o Deus. trabalho estava o impedindo de servir a Deus. Quem tinha oferecido o trabalho era, tipo, o diabo, para que essa pessoa se Nossa. desviasse, ou para que essa pessoa não tivesse tempo para a obra. Então, tipo assim, pra você ver como é o que você pode oferecer. Ainda que seja serviço, é o que você pode oferecer. E quem sustentou É, a casa e quem- dessa pessoa? Como ficou essa questão? Porque se eles removeram o trabalho, a pessoa tinha que... É assim, é a orientação, né? E aí a pessoa... Muitos Escolhe. saem mesmo. E aí muitas vezes eu já vi Entendi. trabalhar em coisas tipo, eu vou trabalhar com fulano por causa pra mim poder ter um dinheiro. Meu e realmente Deus. as pessoas saem. A maioria dessas igrejas, você pode observar que a maioria das pessoas não tem um trabalho fixo. Sim. Elas têm um trabalho aleatório, que é justamente para poder dar conta das demandas que tem na igreja. Engraçado que em uma turma de ministros de louvor que eu estava dando, teve uma aluna que virou para mim e falou assim, eu estava falando sobre uma passagem, ela virou, tem uma dúvida. Olha para você ver. Ela falou assim, eu tenho uma dúvida. Falei, qual que é a dúvida? Isso ela me contando. Ela virou para mim e falou assim, eu tenho uma dúvida. O meu pastor virou para mim e falou que eu tenho que sair do meu trabalho, Nossa. porque a Bíblia vai dizer que nós temos que trabalhar não pela comida que perece. Ah, pronto. Entendi. Exatamente o versículo que usou. Pensa. Aí o que que ela fez? Mas eu tenho que sair do trabalho para quê? Para você poder atender a igreja, para você poder vir aos cultos, para você poder fazer assim. Gente, olha para você ver como é que há uma distorção dos princípios bíblicos para que atenda a necessidade da igreja, mas que muitas das vezes o cara vai estar onde? O cara vai estar literalmente em casa, sossegado, de boa, e a galera, ó. Ralando. E o que você respondeu? Eu falei, minha Que né, Sai era o da pastor igreja. dela. sai, eu falei, Mete o pé. não, esse aí não, esse aí tá terrível. Eu falei, esse pode sair, porque não é bíblico, não é bíblico. O cara tá distorcendo o princípio. Como é que eu vou virar pessoa e falar o quê? Mas sabe, o problema é que essas pessoas, a grande maioria, não quer nem ter, não tem conhecimento Sim. bíblico, não querem nem ter, não buscam. E quando buscam, você vê que parece que tem uma certa dificuldade, assim, de entrar, porque a própria liderança faz uma questão de inverter aquilo que foi ensinado. Sabe, eu conheço pessoas que falam assim, nossa, eu fui lá, dei aula e saí vazio. Tipo assim, vazio no sentido de parece que ninguém absorveu. Uhum. Porque tudo que é colocado, quando você fecha a porta da aula de teologia, por exemplo, é implantado outros pensamentos. Uhum. Então não tem como, sabe? Eu vejo que é um... Posso falar? Eu acho que Satanás está investindo nessas coisas hoje para quem tá dentro da igreja.
Que a pessoa tá ali, ela acha que tá tudo bem, que tá vivendo, que tá legal, que vai ser salvo, e amanhã, quando Jesus voltar, ela não percebeu que a realidade era: eu devia estar fazendo por amor, não por obrigação. Eu tô no lugar errado, eu não tô crescendo, eu tô do mesmo jeito, pode até parecer que eu estou, mas não estou. Você vai caracterizando esse abuso espiritual nessas situações. Nossa, é muito complicado, porque, como eu disse, né, é uma linha Sim. tênue, sabe, muito tênue. E pode acontecer, e para você que está aí agora nos vendo, nos assistindo, ou talvez até nos ouvindo, só nos ouvindo, na realidade, você agora já deve começar a pensar: será que o meu pastor ele é um abusador espiritual de fato? Será que ele tem sido. A orientação, acho que no caso, é você, como a Monique falou anteriormente, ore, peça Deus para mostrar a você. Antes de Sim. você tomar qualquer decisão, qualquer atitude, precisa ter oração, porque senão você começa. E o próprio diabo vai favorecer isso. Sim. O próprio diabo vai fazer você orar e falar: é um abuso, porque o pastor virou para você e falou assim: cara, você pode fazer o louvor hoje? Você pode pregar hoje? não, É tá abuso abusando espiritual. dos meus talentos. É. Não, gente, a gente tem que lembrar que o pastor ele é autoridade na nossa vida Sim. espiritual, senão não tinha por que ter pastor, Então, né? Tipo, ele direciona a nossa vida, sim. Sim. Às vezes, quando a gente dá liberdade em alguns aspectos da nossa vida Sim. pessoal, mas a gente entende a diferença, aquilo que eu falei, até a forma do confronto é uma É forma diferente. diferente, é para crescimento. Eu acho que é muito diferente de uma liderança que tá te ajudando, te orientando, fazendo você crescer, de chamar sua atenção quando necessário, Sim. sim. Porque isso acontece na escola, acontece no trabalho. Só que é quando passa, sabe? É quando isso realmente passou do limite ali estabelecido biblicamente, inclusive. Então, tipo assim, o que eu acho legal de ter passado por isso, porque tem a parte boa, é que tem uma frase nesse próprio livro que fala assim: Deus colocou Saul na vida de Davi para Nossa. que ele nunca fosse um Saul. Sim. Então eu uso essa frase muito, porque a minha referência é: se um dia acontecer de, sei lá, estar numa posição diferente, eu nunca quero ser, ou mesmo de liderança, eu não quero fazer com as pessoas o que foi feito comigo. Entende? Então por isso que esse assunto me chama atenção, porque eu quero aprender a ponto de não ser e não fazer com que as pessoas sofram aquilo. Então, acho que o legal é, você tá percebendo que você tá sendo abusado? Você tem dúvida? Tira as dúvidas em oração, sabe? Procure saber mais sobre o assunto. Seja direcionado por alguém que já passou para saber te direcionar. E aí sim, você tomar uma decisão. E se foi, fique tranquilo, porque o Senhor provavelmente vai te usar aonde você foi ferido para curar outras pessoas. Então, tá tudo certo. Então, na realidade, pode acontecer sim de Deus ele permitir algumas feridas, ele permitir algumas coisas acontecerem, para que no futuro você fala: passei por isso, e eu não vou ser assim. E é muito verdade isso. Aprendizado. Muito verdade. Eu acho que assim, todos nós já sofremos, todos nós, a grande maioria, vamos Sim. falar assim, já sofremos por um tipo de abuso. Sim. Entende? Abuso espiritual, né? Como nós estamos falando de abuso de autoridade espiritual. Porque, cara, quem nunca, entende? Quem nunca? Só que, é como eu estou dizendo, nós precisamos realmente tomar muito cuidado, porque é tudo muito... É nos detalhes, né, que vai acontecendo. Sabe, se você não consegue identificar, e se a pessoa não conseguir identificar, Monique, o que ela faz? Procure alguém que vai orientá-la. Nós vamos Eu passar seu conheço Instagram, muitas pode? pessoas, pode. Aí, eu viu? conheço muitas pessoas que estão disponíveis a isso, para poder trabalhar com essas pessoas, para poder recebê-las, até para orientar. Olha, isso não é, sabe? Sim. Vamos orar, vamos, né? Ou isso é um abuso espiritual. Eu conheço muitas pessoas que se dariam para poder, sim, conversar. E, igual você disse, no Instagram teve muitos relatos. Sim. Relatos de que você sentava na mesa, ouvia as pessoas falando de outras e quando você saía, você era o assunto. Então tem muitos Difícil. detalhes que dá para identificar se é ou Sim. não um abuso e até onde você pode, né, continuar ali. A única coisa que tem que acontecer, que não pode acontecer, é você morrer espiritualmente. Sim. O resto tudo é válido. Vamos ouvir. Tem pessoas para ajudar, tem pessoas para te orientar, então eu acho que é melhor do que morrer e continuar nessa situação. E é importante, gente, você realmente precisar e correr atrás dessa ajuda, sabe? Melhor do que você sair falando: é abuso, e às vezes não é abuso, então não é abuso e continuar lá sofrendo, entende? Então, de verdade, eu oriento vocês mesmo a procurarem pessoas que tenham essa percepção e que, de preferência, não estejam no convívio que vocês estão.
Porque às vezes está no mesmo convívio, ou ela pode fazer parte desse grupo que a Monique falou lá no começo aqui do nosso podcast, ou na realidade ela pode, às vezes, nem estar vendo isso e você vai começar a injetar uma coisa e vai virar uma bagunça isso tudo. Então, assim, procurem pessoas que vocês possam confiar de poder falar abertamente, porque isso é muito, muito, muito delicado, muito delicado. Sim. Acho realmente. Isso acontece tanto que eu me lembro que em alguns momentos as próprias pessoas me procuravam. Elas viam as coisas acontecendo Dentro da igreja? dentro da igreja e me procuravam. E aí outra pessoa me direcionou, não fale nada. Sim. E eu achei muito inteligente, não fale nada. Não concorde, não discorde, fale, vamos orar. E eu fiz exatamente isso. As pessoas chegavam, eu lembro de pessoas que chegavam assim na porta do carro, Monique, você viu isso que tá acontecendo? Ô, irmão, vamos orar? Pra gente saber, pra gente ter um direcionamento. E aí eu acho que se eu tivesse tomado uma outra atitude, de tipo, Virava nossa, você motim. viu e não sei o quê, aí sim era rebelião. Então Sim. tem que tomar esse cuidado. E aí, aí até pode parecer, de certa forma, porque quando você sai, automaticamente algumas pessoas até te procuram. E eu evitei durante muito tempo até falar onde que eu tava. As pessoas que foram porque elas quiseram. Uhum. Entende? Porque eu evitei até falar onde eu estava. Então, acho que essa também tem que ser a postura. Você saiu, saia você. Se o Senhor te direcionou a sair, não leve outras pessoas. Não fique fazendo sabe, esse complozinho, essas falações, não. Desde que o Senhor fale com a própria pessoa, que você mesmo, né, se dedique em oração para que Ele fale com você e com a sua família. Agora, com o restante das pessoas, não fique falando, não fique comentando o que está acontecendo, o que você acha que não acha, que você pode criar uma situação que não existe, ou pode também causar uma rebelião, não vai ser legal isso. Agora, Monique, Eu tenho Nós uma já pergunta também. então vai você primeiro. Posso? Ah, então tá bom. Eu quero pensar. Na verdade, tô pensando aqui, tô até caladinha. Pensando no outro lado. É um milagre, eu caladinha. Eu pensando no outro lado. E tipo assim, e os pastores que sofreram bastante, tipo, nem a teologia? A teologia abre a mente da gente. Aí esse professor de teologia não é tão íntegro, levou todo mundo. E o cara ficou arredio, o pastor ficou meio com medo mesmo de deixar, sabe, as pessoas terem alguns acessos ou escutarem algumas coisas e começou a ser um pastor abusivo a partir daí. Como é que a gente fala? Porque a gente pinta esses pastores Sim. como monstros, né? Tipo, eles, nossa, são abusivos, não sei o quê, eles querem ter o controle de todas as coisas. Mas se eles também são... Porque são pessoas, né? São pessoas que estão feridas. E aí? Então, aí por isso que eu acredito no processo de cura. Essas pessoas, elas precisam também entender, poxa, eu tô fazendo isso, sabe? Porque eu acredito, o Espírito Santo, gente, ele vai falar com a pessoa, olha, não tá legal, olha, e por causa de traumas, essas pessoas vão fazer isso. E às vezes o trauma não é nem de outros pastores, o próprio trauma familiar. Por exemplo, você cresceu numa família onde você era a última pessoa a ser ouvida, onde as pessoas não te davam nada. Quando você vira uma autoridade dentro da igreja, se você não foi curada daquele lugar Sim, onde sim. você não era nada, e você virou uma autoridade, você vai querer exercer a autoridade, Sim. porque você vai querer Nem que mostrar seja que no você grito. é, nem que seja Porque no o grito. sonho do oprimido é ser Então, eu opressor. acredito que essas pessoas precisam ser curadas, sabe? Elas precisam passar por isso eu falei do encontro. Seja pastores, sejam liderados, sejam membros, ovelhas, que não faz nada da igreja. É o princípio. Se você cura o princípio aonde foi, você vai dar acesso. E a gente tem que confiar, gente. Existem pessoas boas. Ah, tá em dúvida de qual levar? Leva o MERP. Eu tenho certeza que lá vai ser a palavra e ninguém vai orientar ninguém. Isso. Pronto. Fez o Pronto. merchan. Interdenominacional. E se a tá gente- em dúvida também, pode procurar saber mais, né, gente? Tipo assim, Sim. o pastor tá com dúvida, quer sentar, não só com o MEP, mas de geral. Você quer sentar, conversar, procurar saber, pra você saber quem você leva também, né, pra sua igreja, enquanto Sim. pastor. E hoje é tão fácil, não é nem falando do MEP, mas, por exemplo, o MEP tem os livros que a própria igreja pode direcionar com Sim. o conteúdo do MEP para Sim. eles darem aula. Então, na teologia não pode ser um impedimento de crescimento dentro da igreja. Leva o material do MEP, ministra você mesmo e vai estar lá, Sim. entende? Você vai estar orientando dentro da doutrina da sua igreja. Vai estar lá no MEP, você vai orientar dentro daquilo que você quiser com material bacana e você não vai correr o risco do medo. Mas é mais legal trabalhar o medo também Com e mesmo certeza. assim levar a teologia, Sim. né? Pra poder... Vão tratar, gente. Vão É. tratar, ser Moni, curado. É legal, né, você falando isso, que a gente dá aula numa... A gente tem uma turma de teologia numa igreja. E a pastora, ela tem muita cara de brava. Sim. Aí é muito engraçado. E aí eu falei, gente, essa pastora, ela vai o quê?
ficar brava o tempo todo, ela vai estar aqui todas as aulas e não sei o quê. Mas não, ela foi, ela ouviu o que era o MEP, entendeu quem era o MEP, entendeu quem era a gente, na verdade, né? Porque nós somos o MEP. E deu oportunidade. Ela foi na primeira aula, eu falei, pastora, a senhora tá aqui na próxima? Ela falou, não, tá tudo bem, pode ficar em paz. O negócio que gera o medo é a falta de conhecimento sobre quem é, sobre como Exatamente. funciona, e acaba que perdem E- oportunidades com isso. Verdade, o medo também é gerado dentro daquilo que, por exemplo, eu acredito que só vai ter medo de ter um curso de teologia, de ter um ensino, de ter alguém de fora, a igreja que sabe que tá fazendo alguma coisa errada. Sim. Entende? Por quê? Uhum. Porque sabe que vai abrir a mentalidade, sabe que vai ter aquele pensamento que agora tá vendo a verdade. Porque estudar a Bíblia é estudar a verdade, é estudar a Sim. palavra de É Deus, não tem como te destrinchar. agregar. Então, a igreja que tem medo de levar um curso, de levar um conhecimento, você pode começar a desconfiar. Já tem, peraí, será que eu tô sendo abusado espiritualmente? Porque eles estão me prendendo a não ter conhecimento. Significa o que eu falo é verdade universal. E conhecereis a verdade. A verdade. Verdade vos Então, assim, libertará. seria o mais lógico é que todos nós tivéssemos curso de teologia e de oratória e de Sim, tudo é isso, porque é importantíssimo. para o nosso crescimento. E a própria Bíblia fala, nós vamos fazer a obra relaxadamente? Não, vamos ter Jamais. conhecimento para isso. Sim. Então, Monique, vamos lá que nós já estamos agora no finalzinho do nosso podcast. Pena. Pois é, passa Passa rápido rápido. demais. Poxa vida. Monique, pergunta simples, rápida e objetiva. Ou não. Para os pastores abusadores, espiritualmente falando, né, de abuso espiritual, há perdão? Sim, com certeza. Sim. Sim, sim. É mais do que só ter perdão, é um mandamento, é uma ordem, né? Nós, como os cristãos, a gente tem sim que liberar perdão. E não é um perdão só de falar não, é um perdão verdadeiro. Afinal de contas, é como eu disse, eles viveram traumas, eles viveram coisas que estão nos tornando assim. E a gente é cristão a ponto de entender que tem sim o perdão. Como eu gostaria que todos esses percebessem que precisam verdadeiramente passar por esse processo de cura. Porque a gente vê potências de pastores que poderiam ter uma igreja enorme, coisas acontecendo, o mundo espiritual podia, tipo assim, gente, eles podiam estar levando muitas pessoas à adoração, a tudo, mas infelizmente por causa dessa situação, você vê sempre no mesmo lugar, a igreja do mesmo tamanho, tudo do mesmo jeito. Então, se essas pessoas passarem por cura ou por um processo e que depende do liberar perdão também da parte deles, né? Porque com certeza eles se sentem ali amargurados por alguma coisa, até do passado mesmo deles. Poxa, muita coisa de bom ia vir. Afinal de contas, ia vir bom pro reino. Com certeza. Agora, para mesa. Pra mesa. Para mesa. Bora. Geral. Esses pastores, pelo que nós conversamos aqui, eles não acreditam necessariamente numa salvação pela fé ou pela graça. Eles acreditam numa salvação Por por obras. obras. Seriam eles salvos se morressem sendo pastores abusadores, uma vez que a obra deles não está sendo feita corretamente? No quesito salvação, Poxa. Com os 2 segundos de silêncio. é o delay, é o delay. No quesito Processando. salvação, nós podemos especular, porque nós não temos como falar, Afirmar, claro, é só afirmar com certeza. especulação. Mas na minha visão de reino, do que eu acredito que não. Uau. Não seriam. Eu também acredito que não. Não. Acho que eles estão mais para serviços do que para servir de fato. A Carol pensa diferente. Talvez. Olha, Eu sabia. acho que depende do nível de entendimento do que eles estão fazendo. Se for proposital, olha, eu estou aqui sendo autoritário porque eu quero, sim, complica, né? Eu tô aqui, Sim. entendeu? É, até mesmo porque o dono da obra é Deus, né? Então, se eles estão fazendo Entendeu? isso, no final. É. Agora, se a pessoa não tem noção do que ela tá fazendo, é por uma cultura, porque foi Aí sempre não é assim. abusador espiritual. Às vezes pode ser. Aí é uma vítima É uma repre- vítima? É uma vítima da algo, né? sociedade. Deixa eu só pensar. Mas- Você tá me dizendo que pessoas que estão deixando um rastro de morte espiritual podem ser salvas simplesmente pelo fato que elas não sabem que estão deixando. Você acredita que quando elas olham pra trás, Essa é que é a elas questão. não veem Se um elas rastro não de morte? souberem de verdade, Mesmo o vendo que os é muito... resultados, Carol? Gente, tem gente que é bem complicado. Ele tá vendo que tem uma galera saindo da igreja dele. Em algum tem- momento da vida ela vai ver, aí ela se torna consciente, cabe o arrependimento. Não, ela Sim. talvez não se torne consciente. Não. Talvez não. Bom, Talvez aí sabe o que cabe que o ela fala? arrependimento, é salvo. Agora, Sabe o que ela vai senão- falar? Ela vai sei falar lá. assim, ó.
Ela vai falar desse jeito. Quem saiu vai voltar. Sim. Pau quê? Vai comer na Perdeu, língua. não, tá bem, gente. Mas eu acredito Mas muito. é um grande conhecimento, um grande processo. Por quê? Porque as pessoas que vão viver nesse mundo de abuso, elas estão ali num círculo. As mesmas pessoas que vão sair são as mesmas que vão voltar na maioria das vezes. Uhum. Se elas não tivessem um direcionamento, sempre vai ficar aquele mesmo círculo de pessoas, daquele mesmo jeito, Uhum. e aí a igreja não cresce. E eu falo isso com muita dor, porque são pessoas, assim, por exemplo, que eu tive contato, que são potências, que se tivessem ali, fazendo do jeito que o Senhor orientou, se eles tivessem sido orientados por outros pastores, como deveria ter sido o pastoreio, posso te Uhum. falar? Hoje aí Santa Luzia estaria pequeno, ou Minas estaria pequeno, pelo que Sim. eles podem proporcionar pela potência que são. Sim, Sim, Entende? entendi. Só que dentro disso acaba minando. O próprio Deus não permite, gente. Não tem como, a Claro. igreja não cresce. Exato. Você vai ter sempre aquele número determinado de pessoas, sempre vai ter as mesmas pessoas indo e voltando, e não tem mais resultado. Por quê? Uhum. Porque não tá vivendo. Então, como que Deus iria salvar, sendo que ele tá permitindo nem as pessoas ficarem? Tô pensando nos pequeninos. E por fim, a Bíblia fala que a Entendi. árvore dá-se a reconhecer pelos seus frutos, Frutos. né? Frutos, exato. Me Bom, convenceram. então, bom, nós vamos agora finalizando. Estamos chegando agora no final do nosso Ah, podcast. Que ruim. Monique, agora rápido, objetivo, muito rápido, porque Difícil, o nosso né? tempo já está acabando. Monique, conselho para quem está sofrendo abuso espiritual. Gente, vamos procurar socorro? Tô aqui disponível. Eu sei que eu tenho uma família comigo, ó. Tá disponível também junto, então bora. Vamos pedir ajuda. O pastor vai deixar aí meu Instagram, sei lá Isso. como, mas bora pedir ajuda pra gente orientar e vamos sair dessa. Vamos viver Vamos. reino, vamos trabalhar pra obra com amor, que é isso que a igreja precisa, é isso que o reino precisa. Com um olhar direcionado agora específico, recado para os pastores que cometem abuso espiritual. Gente, vamos pensar nas vidas? Vamos parar de machucar pessoas, de ferir pessoas? Vamos pensar no grupo, no reino. Será que Deus está olhando para isso como? Sabe? Vamos mostrar mais amor. Não adianta só falar de amor, a gente tem que viver o amor. E viver o amor é abrir mão, sabe, do que a gente pensa, dos nossos egoísmos, de tudo aquilo. Vamos viver como a Bíblia diz que a gente tem que viver. E não só de aparência, sabe? Vamos trazer as pessoas, vamos viver o grande amor. Ainda há tempo de um grande avivamento no Brasil. E para que isso aconteça, eu acredito que esse é o princípio. Que a gente viva a realidade sem ferir as pessoas. Eu acredito nisso e eu tô aqui. Vambora. Então, muito obrigado, Monique, pela sua Obrigada, participação eu. com a gente. Obrigado, Carol. Obrigado, Kézia, por Até a apresentar próxima. mais um Ideia Map. Que Deus abençoe você. Até a próxima, em nome de Jesus. Até. Até mais, gente. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.